Bem-vindos, bem-vindas na rede social conosco, para juntos adorarmos a Jesus neste culto doméstico. Eu, Ayrton Vitorino da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Diamantina, juntamente com a minha esposa, Maria José da Silva, e meu neto, Ariel, estamos aqui no culto doméstico, juntamente com você, no seu lar, juntamente com a sua família. Com certeza, Jesus está recebendo a nossa adoração, eu tenho certeza disso, porque não reunimos que queremos reunir de forma para aparecermos, não, mas para adorar a Jesus, e que essa adoração seja também chegada em muitos lares, em muitas famílias, quem sabe em nações, também levando a palavra de Deus, levando a bênção de Deus a cada família, cada lar, cada pessoa, a você que de alguma forma você está ouvindo a palavra de Deus. Nosso querido irmão Elisomar, que está sempre conosco, a sua esposa, Jesus abençoe, irmão Elisomar, irmão Cleuber e a sua esposa, Jesus te abençoe, irmã a Irene, minha querida irmã, também Jesus te abençoe, você e sua família, a Nair, que também está já conosco na rede social, Jesus abençoe, irmã Nair, minha cunhada, irmão Murilo e família, Jesus te abençoe, pastor Juvenal e família, os irmãos lá em Datas, Jesus abençoe todos os nossos queridos irmãos, cooperador, irmão Arnaldo, irmã Fátima, na fazenda lá em Barbadas, estivemos lá ontem, né, meu amor, e foi um dia muito maravilhoso, na presença de Deus, lá em Senador Mourão. Jesus abençoe, irmão Arnaldo, irmã Fátima, Presídio Sebastião, lá em Tombadouro, a irmã Mariquinha, sua esposa, todos os nossos queridos irmãos de Tombadouro, a toda a igreja, todo o ministério da AD Diamantina. Jesus abençoe, estamos juntos, poderíamos citar vários outros nomes e outras lives iremos estar transmitindo esses nomes, irmã Vilma, e meu Deus, quantos irmãos e irmãs esta mensagem da palavra de Deus tem chegado nos lares e vocês estão fazendo comentários, estão também compartilhando, estão colocando lá o seu joinha e transmitindo os seus coraçõezinhos, né, de expressão de alegria, de amor, por estar ouvindo da palavra de Deus. Meu maravilhoso Jesus, Ele está conosco, e essa nossa confiança, essa nossa convicção, a cada luta a gente já vê o limiar da vitória, a gente já vê o limiar da vitória, a gente já vê o resultado no nome de Jesus, que a vitória é daqueles que confiam, daqueles que permanecem. E Jesus falou sobre os que permanecem, ele disse: aqueles que permanecerem até o fim será salvo. Então, meu Deus, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e louvamos o Senhor Jesus por tudo isso. Hoje nós queremos falar sobre vários detalhes, queremos nas nossas lives transmitir sobre os heróis da fé. E hoje a importância da fé na vida daqueles que se aproximam de Deus. A importância da fé na vida daqueles que se aproximam de Deus. Se aproximamos de Deus, devemos crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E temos certeza disso. O Senhor Jesus, Ele recompensa, Ele dá presente, Ele dá a recompensa, o resultado daqueles que têm fé é visto no nome de Jesus. E nós queremos hoje cantar um hino muito interessante da nossa harpa cristã, que é de valor e valor, é o título do hino, e é o hino de número 186 da nossa harpa cristã. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu quero deixar também o meu abraço a todos os irmãos, todas as irmãs, minha família, meus filhos, o Enéas que está nos assistindo lá no Cerro, a Liliane, meus 2 netos, Samuel, Pedro
Ah, Pedro, tá ouvindo vovó cantar? Vovó vai cantar. Vamos cantar com vovó? Vamos cantar todos este hino de valor em valor. Que Deus possa continuar nos ajudando. Despreocupa, o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, glória a Deus. Adorado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alguns textos da Palavra de Deus para a nossa meditação. Heróis da fé, a importância da fé na vida daqueles que se aproximam de Deus. Sei que uma boa parte da minha família, aqui em Diamantina, Ana Clara, que a gente ama muito, os meus netos, as minhas netas em Vespasiano, lá também no bairro Lindéia, em Belo Horizonte. Deus abençoe, que a toda a minha família, toda a nossa família, né, meu amor, seja abençoada, no nome de Jesus, protegida, no nome de Jesus. É você, família, que está nos
assistindo, que está também cultuando a Jesus conosco, seja abençoado, seja abençoado, no nome de Jesus. O texto que nós temos hoje se encontra em Hebreus, o capítulo 11, versículo de número 6 e 7. Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador ou recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós iremos falar um pouco sobre fé. E como exemplo dessa fé, nós vamos falar sobre de Noé. Inclusive, Deus, certa vez, no livro de Ezequiel, está registrado, parece-me que é no capítulo 14, Deus faz referência na questão de fé, ele faz referência de Noé, de Daniel e de Jó, na referência de uma intimidade profunda com Deus. E eu acredito que em nossos dias, em pleno século 21, Deus pode fazer referência da minha vida, Ele pode fazer referência da sua vida, Ele pode fazer referência da nossa vida como pessoas de fé, que oramos e profetizamos que as bênçãos de Deus vai acontecer. E ela acontece na vida de quem tem fé. E quem tem fé trabalha através do exercício do dia a dia, essa fé em Deus, que Ele tudo pode, Ele está no controle de todas as coisas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem aproximar de Deus tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele recompensa aqueles que confiam nele. Ele recompensa com a cura, Ele recompensa com a solução dos problemas, Ele recompensa com uma vida saudável, Ele recompensa no momento de lutas, Ele recompensa com a vitória depois. Nós poderíamos colocar pessoas como testemunho de, após a aflição, após a prova, a vitória foi muito maior. E eu creio que a vitória que Deus vai estar dando a cada um daqueles que confiarem no Senhor será uma vitória muito grande. E nós observamos aqui Noé, que com 500 anos de vida, uma vida já avançada em idade, ele recebe de Deus uma definição que ela dependeria de Noé. O mundo corrompido, afastado da vontade de Deus, afastado do convívio que devemos conviver com cada um, com respeito e com dignidade. Então havia uma corrupção tremenda e Deus, ele fala para Noé no capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque
a terra está cheia de violência e eis que os devarei com a terra. Faze para ti uma arca, olha aqui, faze para ti uma arca de couver. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. E dessa maneira a farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e farás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Então, veja que o texto que nós lemos do capítulo 11, versículo 7 de Hebreus, disse que Noé, divinamente, Deus avisou divinamente, ou seja, o divino, o Altíssimo, o controlador de todas as coisas, o Senhor nosso Deus, avisou para Noé que haveria um dilúvio e que ele deveria fazer uma arca para a salvação dele e da sua família. Faz para ti uma arca. É muito interessante a fé de Noé. Foi uma fé muito profunda, pois ele não se via e nem se ouvia nada com respeito a dilúvio, nada com respeito a dilúvio, até porque em Gênesis, o capítulo 2 e versículo 5, diz assim, que toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia e regava toda a terra. Não havia chuva. E falar de um dilúvio, construir um navio para se salvar, uma arca, uma caixa para flutuar, uma caixa monstruosa no sentido do tamanho que Deus mandara fazer, para Noé fazer para ele, para a salvação dele e sua família. Uma arca, inclusive Heródoto, historiador e geógrafo, conhecido como o pai da história, ele registra a questão do dilúvio bíblico, depois pode pesquisar sobre isso. É interessante, uma obra de fé, de tamanho desproporcional do que se tratava do conhecimento da humanidade na época, e Deus manda fazer, olha aqui, de 300 côvados. O côvado é uma medida variável que ela depende da medida do antebraço daquele que está fazendo a sua medida. Ela pode variar entre pouco mais de 40 centímetros, até aproximadamente 60 centímetros. Então, veja, pegando uma medida mediana de aproximadamente 150 metros de comprimento, por 25 metros de largura, por 15 metros de altura, comparando hoje, por exemplo, no século passado, o Titanic, um pouco maior do que a Arca de Noé, um pouco maior, o transatlântico, o orgulho da época, meus queridos. Isso é coisa de 100 anos atrás, ao Titanic. E veja, na época de Noé, sem os apetrechos da tecnologia hoje, as ferramentas para trabalhar com facilidade, mas Noé ouviu Deus falar com ele.
que haveria um dilúvio, que haveria uma inundação e que ele deveria fazer a arca. E ele trabalhou nessa arca aproximadamente 100 anos, que veja que em Gênesis 5:32 diz o texto, e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, a Cão e a Jafé, o Cã e a Jafé. Meus queridos, Noé trabalhou, construiu a arca. E veja aqui em Gênesis, no capítulo 7, versículo 4, que diz assim: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desçarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E olha, o versículo de número 6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio veio sobre a terra. No capítulo 7 ainda, do versículo de número 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, não foi simplesmente uma chuva comum de 40 dias, talvez a chuva 30 dias, 40 dias, 60 dias direto, e não provoca uma inundação geral, uma inundação para exterminar todas as vidas. Mas olha que a questão do dilúvio foi diferente, porque as águas do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Então, houve chuva, houve água que desceu com abundância do céu, água que também ela fluíram da terra, inclusive em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 7. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque o tempo para nós é muito exíguo, mas olha o que diz o texto: e fez Deus a expansão e a separação entre águas e águas, entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, havia água acumulada também sobre a expansão, porque você lendo o texto, Deus chamou a expansão céus. Então, havia muita água em cima, água que, quem sabe, que fazia com que o sistema climático fosse muito gostoso. Não é muito gostoso, porque essas águas filtravam os raios solares. Então, não havia chuva, era um vapor que subia, regava a terra. Então, Deus disse para Noé que haveria o dilúvio, e o dilúvio veio, as águas desceram e as águas subiram. Então, houve uma inundação. Não vamos entrar em mérito se ela foi parcial ou foi universal, mas uma coisa é o que a palavra de Deus disse: eu defendo um dilúvio universal, segundo o que eu penso sobre isso, o que eu estudo sobre isso, o que eu imagino sobre isso. Poderíamos entrar em méritos em outra oportunidade, teologicamente falando. Veja aqui, e em Gênesis, o capítulo 8, versículo 13, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Olha que Noé, ele permaneceu salvo dentro da arca, com todos os animais que entraram de 2 a 2 por aproximadamente 1 ano. Deus recompensa aqueles que creem nele. Lembro que uma das nossas lives, nós falamos aqui sobre o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no mesmo Salmo 91 diz que
praga nenhuma chegará à sua tenda. Meus queridos, quando Noé, ele termina a arca, ele entra para dentro da arca, fica lá 7 dias, a porta da arca aberta, mas o povo não quis entrar, criticava, zombava, até porque Noé, ele foi qualificado como o pregoeiro da justiça, ele pregava, mas as pessoas não acreditavam, zombavam, criticavam de Noé, mas Noé foi fiel, porque Deus havia falado, ele creu nas profecias. As profecias não é profecia de profetas que profetizam simplesmente extra-bíblico, nós cremos a profecia da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós cremos porque a Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros, é o livro que foi inspirado por Deus. Então cremos a palavra de Deus, nós cremos que Deus fala de várias maneiras e ultimamente Ele nos falou através de Jesus Cristo. Jesus, Ele representa para a nossa arca. Aqueles que estão em Cristo, com certeza, estão seguros. Eu fiz mais ou menos uma análise entre o tamanho da arca e o tamanho do Titanic. Veja que o comprimento da arca foi 150 metros aproximadamente, levando em consideração o côvado de 50 centímetros, a largura 25 metros, levando também em consideração 50 centímetros o côvado. E o Titanic, por exemplo, foi o orgulho do século XIX. Veja que a medida do Titanic foi 269 metros, ou aproximadamente 270, e a largura 28 metros. Veja que isso é que ter fé, é ter convicção que quando Deus fala, nós temos que obedecer. Aleluia! E não obedeçamos por uma questão imposta, por um encargo, não, porque o jugo de Jesus é leve, e o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Veja o que isso é escrito em 2ª Epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, ele foi o pregoeiro da justiça. Noé pregava retidão, pregava uma vida pia, uma vida que se relacionasse bem com o semelhante e também com o Papai Celestial. E veja que nós temos um texto muito interessante em Lucas, no capítulo 17, versículo 26 e 27, que diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. O evangelista São Mateus também, ele registra que no capítulo 24, versículo 37, até o versículo de número 42, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estando 2 moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. E o evangelista São João, evangelista São Mateus, ele registra as palavras que Jesus disse assim, no versículo número 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Jesus vem numa hora que a gente nem pensa, nem imagina. Ainda que esteja alguém pregando, vamos estar despertos, porque Jesus pode voltar, mas muitos estão despreocupados.
como se nada estivesse para acontecer, mas Jesus vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Precisamos ter fé para construir a nossa vida espiritual, ter fé para trabalhar a nossa vida, não só física, mas a vida espiritual também. Precisamos estar preparados. Noé trabalhou durante aproximadamente os 6 anos, construiu a arca, obedeceu à voz de Deus, porque ele andava com Deus. Aguardou mais 7 dias, a oportunidade que sempre Deus dá. Deus dá a oportunidade a mim, a minha família, a cada um de nós. Aproveitamos a oportunidade e vamos trabalhar a nossa vida espiritual. O apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 5, versículo de número 7. Ele diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. É com fé, é confiando, é tendo certeza, é tendo convicção, é que nós vencemos. Vencemos as intempéries da vida que o dia a dia acontece. Enfermidade surge, mas temos fé que Jesus Cristo cura. Os problemas acontecem, mas temos fé que Jesus resolve os problemas. Então, é com fé em Jesus. Ele é a solução da nossa vida física e também da nossa vida espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele recompensa e que Ele dá a vitória. Muitas das vezes diz a Bíblia que os loucos questionam e dizem não a Deus. Mas olha, se você quer questionar a existência de Deus, questione também a sua existência. Questione também a sua existência. Mas olha, não precisa questionar a existência de Deus, porque Ele existe, independente se você questionar ou não. Não adianta você querer indagar a questão por que você existe. Deus tem um plano com a sua vida. Deixe de indagar as coisas. Creiam em Deus, confia nele. Porque a bênção está para nós. Ele está aí para nos abençoar, Ele está aí para nos dar vida, nos dar força, nos dar vitória diante da pandemia que o mundo enfrenta. Mas em Jesus nós temos vitória. Confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, como disse o salmista, é como um monte de Sião que não se abala. Glória a Deus. Nós vamos concluir orando por você, orando por todos aqueles e aquelas que precisam das nossas orações, os que estão enfermos, os que estão em problemas familiares, em problemas econômicos, em problemas sentimentais. Tenha certeza, Jesus, Ele tem compaixão, Ele coloca no nosso lugar. Ele sente a nossa fragilidade e a vitória Ele dá. Ele pode dizer para nós hoje: não temas, não se preocupe, creia em Deus, crede também em mim. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E estaremos orando pelos pedidos de oração. Receba na sua casa a bênção para a sua vida. Juntamente com minha esposa, o meu neto Ariel, estaremos orando. E juntamente com você, porque você vai estar orando, intercedendo por pessoas agora. Confie. E a vitória é nossa, no nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nosso Pai, eu nosso oro, amado Senhor, Salvador Jesus. primeiramente para a minha vida, Pai, para a vida da minha esposa, para a vida da minha família. E eu oro, Senhor, em favor também de todo mundo que está sofrendo com essa pandemia. Abençoa, Senhor, o presidente da República, o governador do estado, as autoridades sanitárias. Abençoa, Senhor,
o nosso prefeito, o prefeito de cada cidade, dá direção, dá proteção, dá graça. Abençoa o ministério da sua igreja, Senhor, cada ministro, cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono. Abençoa os cooperadores, abençoa a família, Senhor, de cada um daqueles que estão trabalhando na tua obra. Abençoa, Senhor querido, cada membro do teu corpo, cada congregado que não tem como congregar nesses dias de isolamento social, mas, Senhor, eles estão confiando que do Senhor vem a vitória. Abençoa cada vida, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, seja sobre a minha vida, da minha família e na sua família também. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?